Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à sexta-feira da terceira semana da Páscoa. Quero convidar você para ler comigo, rezar comigo a liturgia diária, esse grande presente do Concílio Vaticano II. Peça sua oração aí embaixo, se inscreva no nosso canal, curta. Eu quero rezar com você. Ao ler a palavra de Deus, somos convidados a pedir a Ele a sua graça santíssima para a minha e para a sua vida. Peçamos a Deus essa graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor e para o teu servir. Rezaremos hoje no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo de 1 a 20. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto, porque ouviram a voz, mas não viam ninguém. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comia nem bebia. O Senhor chamou numa visão Ananias, e Ananias respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe diz: Levanta-te, vai à rua, que se chama à direita, e procura na casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou o homem chamado Ananias entrando e impondo-lhes as mãos para que recuperasse a visão. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu quando vinha no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 116, 117. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o. Ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. O Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.
Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós estamos ainda na terceira semana da Páscoa. Estamos concluindo o capítulo 6 de João, que é o grande discurso sobre a Eucaristia, o pão da vida. Ao longo dessa semana, ele vem nos aprofundando esse mistério de salvação. Quando Jesus afirma: a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Eu sou o pão descido do céu. E ensina tudo isso numa sinagoga. Hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, é o encontro de uma pessoa, que é Jesus na Eucaristia. Saulo se encontra com Jesus. Saulo, que era um perseguidor, Saulo, que perseguia a igreja do caminho, ele é escolhido por Jesus para anunciar a boa nova aos pagãos. Imagina só, quem perseguia a igreja, persegue o próprio Jesus. E tudo isso se deu lá em Damasco. Ananias orou, conforme Jesus pediu. Paulo volta a enxergar pela oração de Ananias, recebe o batismo e fica cheio do Espírito Santo. Eu e você também. Nós, quando fomos batizados, nós nos enchemos do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito que movia Paulo, move a mim e a você. Todos nós precisamos passar um dia pela oração de um Ananias. Receber essa fé, receber esse evangelho e anunciar aonde quer que possamos estar. A eclesiologia de Paulo é que a igreja é o corpo, Jesus Cristo é a cabeça e nós, o povo de Deus, somos os seus membros. É o que diz o salmista hoje no Salmo 116. Ide por todo mundo, a todos pregai o evangelho. Quem crê será salvo. E João hoje no capítulo 6, Jesus ele dá uma verdadeira catequese naquela sinagoga. Ele diz: eu sou o pão da vida. Quando nós escutamos esse capítulo, nós também podemos nos colocar no lugar daqueles judeus. Teve muito discípulo que, quando Jesus proclamou que era o pão da vida, foram embora, abandonaram Jesus. Só quem ficou com Jesus foram os 12 apóstolos. E Jesus disse: quem come a minha carne, quem come a Eucaristia, viverá eternamente, e eu o ressuscitarei no último dia. Foram muitos embora. Jesus pergunta para Pedro: e você quer ir embora também? Pode ir. Aí Pedro diz: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. É essa a teologia que nós temos que levar no nosso dia a dia. A Eucaristia é uma pessoa, e nós comemos na aparência de pão, mas ali está o próprio Jesus de Nazaré. E quando eu comungo, quando você comunga, meu irmão, minha irmã, nós rezamos, porque a Eucaristia é o próprio Cristo Jesus, é uma pessoa. Você já fez a experiência na sua comunidade? Todo dia que eu vou para a missa, todo dia que eu recebo a Eucaristia, eu estou recebendo a minha primeira comunhão.
sempre é a primeira experiência, o primeiro amor, o primeiro momento. Somos chamados a fazer junto essa experiência, como fala Santo Inácio de Loyola, fazermos a experiência com o primeiro amor. Apesar dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus erros, dos meus orgulhos, Jesus vem até a minha pessoa e faz morada. Será que ainda tropeçamos na nossa incredulidade, como tropeçaram os judeus, como tropeçaram os discípulos, como tropeça muita gente hoje que se esquiva, que se recua de receber o pão da vida? Olha só, quando a gente não está de acordo com a fé, a nossa igreja, nós não estamos em comunhão com a Eucaristia. Por isso Jesus disse: quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, viverá eternamente. Ele, Jesus, é a razão da minha e da sua vida. Peçamos a Deus a graça de receber essa revelação, descortinar os nossos olhos, a nossa mente, para ver Jesus Eucaristia. Assim como Saulo descortinou a sua visão e escutou a voz de Jesus e foi evangelizar, proclamar que Jesus era o Senhor, o Filho de Deus, esse grande mistério, que nós possamos também proclamar que Jesus Cristo é o Senhor da minha e da sua vida, o Filho de Deus que se fez homem e habitou no meio de nós. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.